Por bem, então no versículo 4 do Apocalipse 13, e adoraram o dragão que tinha dado o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá lutar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. Então, aqui ela vai se exaltar. Essa besta que vai surgir da terra, né, é um homem, como diz lá em 2 Tessalonicenses, é o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos ler aqui. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe tudo contra as coisas e os princípios de Deus. Então aqui, apóstolo Paulo advertendo os tessalônicos e também para nós: não de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então a apostasia, como lá em 1 Timóteo 4, aqueles que erraram, continuam errando, então a sua mente vai cauterizar. Vai cauterizar, ele não vai entender mais. Aqui vai dar a operação do erro, tem um versículo aqui mais na frente. Então esses que perecem, vai ter a operação do erro, eles não vão entender mais nada de Deus. Deus vai dar um intento dele do que ele queria daqui da terra. Então ele está com o espírito do anticristo, aquele que está querendo algo da terra. Observe as 5 virgens que ficaram no átrio, lá do Apocalipse 11, verso 1, que o trono, o altar e os que nele adoram são as primícias, é esses que vão subir. Aquelas que estão lá no átrio conversando, querendo saber da vida dos outros e atando o fardo para jogar em cima de um irmão, observe, tenha muito cuidado, ainda há tempo de arrependimento, irmão. Então, essa que vai por ranger de dentes, essa que vai para a grande tribulação. Então o apóstolo Paulo está dando aqui uma advertência para nós, que não vai acontecer aquele dia, aquele nosso encontro com Deus nos ares, sem que antes venha a apostasia. Então esses 10 chifres que são 10 reinados, que eu nem falei aqui as 10, né, os 10 reinados do final, que esse chifre vai por final, o que ela era e o que ela vai ser. E elas vão ter o poder tomar posse junto com essa besta do mar, da terra, porque a besta do mar vai preparar toda essa cama para vir um apóstata, para vir um filho do pecado, como diz 2 Tessalonicenses. E aqui no verso 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Eu estou lendo errado aqui. No 17 está aqui. No verso 12. E os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o reinado. Observe o futuro, que ainda não receberam o reinado, mas receberão o poder por 1 hora, como reis, juntamente com a besta. E eles têm o mesmo intento, uma boca para blasfemar, falar mal, derrubar por terra a verdade, falar com arrogância, vir para mentir e pisar. A gente pode até ver essa característica, a semelhança. O leopardo, sorrateiro, querendo tragar uma presa. Depois vem o urso, querendo pisar, neutralizar, amordaçar a igreja. Depois vem aquela voz
de leão. Quando fala, aquele arrogante quando fala tem que se calar. Temos que ter cuidado para que não entrar no engano da Babilônia. Então aqui a nossa luta é espiritual, tá, irmãos? Não é físico. Deus fala com os simples. Seja humilde, seja simples. Nada de arrogância. Nunca queira isso. E se tiver essa natureza dentro de você, trabalhar no Espírito Santo, pedir a misericórdia de Deus para que venha tirar esse mal. Para que a gente possa ser aquelas que estão, né, adorando lá no altar. Essa é a adoração. Cuidado com muitas emoções, com muita festa, com muitas coisas mundanas. Então essa é o que o versículo do Apocalipse 11, verso 1, quer dizer para nós. Então essa besta que vai surgir do mar, juntamente com esses 10 chifres, vão receber uma coroas. Eles vão ser como um reinado, eles vão reinar. E esse representante que vai surgir da terra, nós podemos, que é aquele, o 2 Tessalonicenses diz, que é o filho do pecado, filho da perdição. Por que terra? Por que vai surgir da terra? Porque é homem. E a nossa natureza é da terra, é do pó da terra. E enquanto essa besta do mar aqui é uma representatividade, é algo que está oculto, o espírito do anticristo que está oculto. Né? Alguns até dizem que é uma pessoa. Agora aqui, nós podemos até analisar, né? Fica o intento, ou fica aí o nosso, como é que a gente pode dizer, dessa besta que surge da terra. Podemos chamar ele como falso profeta ou o anticristo, né? Aqui é onde está também algum mistério. Podemos sim, agora fica a critério de cada um. Dessa que surge do mar, então ela é física. Então vão levantar essas 10 nações no intento que está oculto por trás da besta, vão apostatarem. Essas 10 nações, esses 10 reinados vão receber poder, vão ser coroados como reis. Vai levantar um líder que é da terra, e esses vão ter esse poder aqui na terra, literal. Quando acontecer isso, como o apóstolo Paulo diz, aquele dia, o nosso encontro com o Senhor, e quando acontecer o anticristo, a besta, recuperar da sua chaga mortal, é nesse momento aonde a última noiva adentra a porta, as bodas do cordeiro, e aqui começa a chaga mortal se recuperar. Aí ele se manifesta. Mas essas nações vão apostatarem primeiro. Aí quando apostatarem, que levantar esse líder, aí a igreja é selada. Romano 11, 25. Aí a plenitude do gentio termina. O Espírito Santo tira a sua igreja. Possa ser que nós esteja nos ares, possa ser que nós esteja aqui na terra. Eu acredito, particularmente, que nós estamos aqui na terra ainda. Ah, mas não vai ser o arrebatamento com 7 anos antes de ser revelado o anticristo? Eu acredito que nós vamos ficar aqui na terra. Só que nós estamos selados, irmão. O inimigo não tem mais posse. Observe que lá no Jardim do Éden, o inimigo contaminou, tocou na mulher, prostituiu na mulher. Mas essa outra mulher aqui, a noiva do Cordeiro, ela é fiel, ela é prudente, ela é sincera, ela é honesta, ela é verdadeira. Por isso que o anticristo, nem a besta do mar e nem a besta do abismo vai tocar nela, vai contaminar ela. Porque ela já saiu de lá da contaminação. Lembra que a chaga mortal,
Quando o Espírito Santo foi lá, pegou da mão do inimigo todas aquelas almas que tinham posse, aqueles que estavam em pecado, os pagãos, os gentios. Aí lá foi fazer a pregação e foi convencer de que Jesus Cristo é que é o Salvador. Aí tirou as multidões, a sua igreja, a sua noiva, tirou lá do meio da contaminação. Aqui foi retratado. Observe a parábola do bom samaritano. Aqueles que estavam desprezados, aqueles que estavam jogados, aqueles que estavam na sarjeta. Então dali foi onde Jesus Cristo veio, o bom samaritano, representando aí a Deus, o bom. E aí nos pegou, atou lá nossas feridas, aliviou as nossas dores, deu o vinho, o refrigério. Aí a gente se alegrou. Aí ele levou para a hospedaria, que é o tratamento hoje que o Espírito Santo faz com nós hoje na leitura, na palavra de Deus, na igreja, nos que nele adoram. Isso aqui é tratamento, é hospedaria. Aí Deus nos, né? E disse mais: fique aí tratando que eu pago. Paguei lá na cruz do Calvário. Está aqui o dinheiro. Deu lá para o dono da hospedaria. Cuide dele, que eu vou voltar. Se ele ainda tiver ainda caído, eu pago de novo a dívida. Entendeu? Então esse é o mistério. Então a igreja é espiritual. Tá? Vamos continuar, que é só 3 vídeos que eu quero fazer daqui. Eu vou apressar um pouquinho. E no verso 3. Então o inimigo começou a blasfemar a Deus e falar do céu, falar de Deus, falar dos santos, falar dos que estão aqui, os remanescentes, né? Porque ainda tem os remanescentes. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. Aqui 42 meses, como diz aqui, deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. Deixa eu resumir aqui a história. Jesus veio, tomou a chave da vitória, o Espírito Santo entra, né, como segundo plano, tira da mão do inimigo a sua noiva, ela passa a ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa é a chaga mortal. Quando retratar a última noiva de entrar ao portão, ela sela na oliveira, Romanos 11, 25. Aí nós somos selados na oliveira, nós vamos ficar aqui na terra. Então, quando essa besta que surge lá do abismo, é a outra besta, que vai surgir lá das profundezas do abismo. Apocalipse 9, 2. Aí o anjo lá do céu, que está com a chave de prisão, dá a chave para a serpente, para que ele solte os deles que estão lá em prisão, os espíritos imundos. Aí vai sair com aquela negritude de fumaça, né, escura, nos dando ao entendimento que vai ser enfermidade, doenças, né, vai ser pragas e vai ser perturbações. Então ele vai vir com toda a sua espiritualidade reinar aqui na terra por 42 meses. Depois que a igreja for selada, aí o Espírito Santo sai da sua função, entre as duas testemunhas, para pregar para o povo gentil, aliás, o povo israelita, por 42 meses. É por isso, eu acho, que aqui é um forte indício que a gente vai ficar, porque nós ainda estamos ainda aqui no poder das duas testemunhas. Essas duas testemunhas vão ter grande poder. E aí elas vão pregar para o povo israelita. O povo israelita vai se vencer, vai se converter. Então eles vão vender graça, vai ser um novo coração, um novo espírito para eles. Eles vão entender, porque os dois profetas do Antigo Testamento, só que ali é do Novo Testamento, porque João Batista veio no espírito de Elias. Então testifica do Novo Testamento, mostrando aí as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, tá? Os dois povos. Sempre a palavra representa aí 2 em 2. Jesus Cristo, quando mandava os discípulos, 2 em 2, sempre testificando de que essas duas testemunhas representam o povo, né, israelita, a casa
a primeira e a segunda casa. Quando lá em Ageu diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, né? Então essa é a representatividade dos dois povos. Com essas duas testemunhas convencendo o povo israelita vão ter um novo coração, um novo espírito. Eles vão render graça, eles vão se arrepender, eles vão chorar, eles vão clamar. Deus vai lavar ele também, ele vai se tornar espiritual e vai enxertar na oliveira novamente. E nós, como era um povo desprezado, lembra lá em Abraão, quando desprezou os pagãos, o gentio, o pecador, mas piscou de olho, que aí quando a morte de Jesus Cristo, ele disse, agora chegou a hora de vocês, dos pagãos, é a estratégia de Deus. Por isso que o inimigo recebeu a chaga mortal. Mas ele vai se recuperar aqui quando a igreja é selada na oliveira. Romanos 11, 25, Romanos 11, 24, faz a oliveira que estava lá no vale desprezado, que eram os pagãos, representando isso. Tem um fruto de fé que é de Abraão. Lembra que Abraão, por fé, foi imputado como justiça? Ele intercedeu por nós, os pagãos. Então nós herdamos esse fruto de Abraão, fruto de fé. Aquela oliveira que está lá em situação inóspita, em situação difícil, no meio dos pedregais, em precipício, em sol escaldante, no deserto, mas para dar um fruto de fé, que é aquele fruto herdado do pai Abraão. Jesus pega essa oliveira brava, que não dá fruto, e enxerta nele, de forma sobrenatural, milagrosa. Aí Jesus enxerta nele e nós damos fruto, oliveira verdadeira, para que possamos dar azeite de primeira. Quando no Antigo Testamento, quando se ia para a prensa o azeite, o primeiro azeite ia para onde? Para o altar, para o trono. Por isso que de nós vai tirar esse primeiro azeite, as primícias. Então nós somos as primícias. O que o João mede lá no altar, o trono e os que nele adoram, são as primícias. E assim nós vamos ser enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus. Abraão, a oliveira verdadeira. Israel caído é a figueira que foi cortado, estéril. Gentil também, quando não dá fruto também ele é estéril. Então é figueira, não dá fruto, vai para o ato, vai para o ranger de dentes. E assim, irmão, vai acontecer. As duas testemunhas vão vir convencer o povo israelita. O povo israelita vai vai ser enxertado na oliveira. Jesus tanto abraça a igreja, os gentios, os pagãos, que nós éramos pagãos. Nós éramos gentios, mas agora somos igreja. Aí é lavado e remida pelo sangue do Cordeiro. Enxerta na oliveira verdadeira, pega o israelita, enxerta na oliveira verdadeira, e aqui acontece o arrebatamento. Nessa minha concepção. Então aí, nos 3 anos e meio dos 7 anos de Daniel, é que vai acontecer o arrebatamento. É dessa maneira que eu imagino. E depois que as duas testemunhas fizer 3 anos e meio a sua profecia para israelita, essa besta que sobe do abismo, essa que está lá nos ares acusando a igreja, apontando o dedo, que tem, olha aí, aquele que diz que estava falando verdadeiro, falando de Deus, agora ele já está mentindo, já está falando isso. Aí o inimigo fica acusando lá os irmãos que ficam dando deslize na igreja. Posso tocar nele? Posso pegar nele? Então fica desse jeito. É a mesma história de Jó. Então tem momento que a pessoa cauteriza de tanto fazer erro, o inimigo se aposta dele. Por isso que Deus dá a operação do erro, para que ele não entenda mais nada da verdade. Isso é perigoso, irmão. Nós não temos que ficar brincando de crente, brincando de igreja, não. Analise, se aprofunde mais para o conhecimento da verdade, para que a gente não venha brincar, porque o inimigo é sujo. Ele fica aí confundindo igreja como prosperidade material, mundano, físico, e não é nada disso. Aí essa besta que vem, que está lá nos ares acusando, ele não tem mais, porque a igreja foi selada. Ele não tem mais que acusar.
Não tem mais ninguém, não tem trabalho nenhum. Aí ele vem do abismo, é dada a chave, é liberado, todos os demônios estão lá, vai vir para a terra, vai reinar absolutamente aqui na terra por 3 anos e meio. Aí ele incorpora nessa besta que surge do mar, que vamos dar continuidade para nós terminar aqui esse capítulo. E foi permitido que fizesse guerra aos santos e vencê-lo. Aí ele mata as 2 testemunhas. Os santos representados aí por eles, pelas 2 testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, que é a igreja, que é a noiva, que é o filho varão, que é os 144 mil, e todos vão ser, né, os 144 mil, vai ser selado, vai ser virgem. Esses são as primícias, os 24 anciões que estão lá no trono. E ele vai vencer, matar as 2 testemunhas, aí é ir vencer, é desse sentido. E também foi dado o poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida. O cordeiro, o qual foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar a cativeiro irá. Aqui vai ficar os remanescentes, tanto da igreja como israelita. Vai ficar para a grande tribulação, aqueles que fizeram descaso da palavra de Deus. Eles vão chorar, vão para o cativeiro, vão ser mortos, vão ser perseguidos, para negar Jesus Cristo. Agora aqui é onde ele diz, se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar cativeiro, em cativeiro irá. Se a pessoa desse tempo for levada a cativeiro, que morra, mas tu ganhar a salvação. Se alguém matar a espada, necessário que pela espada seja morto. Então, se aquele que mata pela espada, ele também não vai ter misericórdia, vai morrer pela espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos, aquele que perseverar até o final. Depois vi outra besta que subia da terra, que é aquela, e tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro. Falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na presença dela. E faz que a terra e o que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foram curadas. Faz grande maravilha, de tal maneira até cair fogo do céu à terra, à vista dos homens. Então essa besta que vai surgir da terra, os que vão apostatar, os 10 chifres vão apostatar como reinado, vão coroar, ele vai receber poder. Então ele vai dominar a primeira besta. O que significa? O sistema do mundo, o sistema do mar. Vai regimentar as normas, as leis. Aí ele vai mudar os tempos, as leis. Aqui ele vai fazer o que ele bem entende. Derrubar por terra. Vai dizer que a verdade não é verdade. Aí ele vai dominar absolutamente, entendeu, né? E engana os que habitam na terra com sinais, e lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam a terra que fizesse uma imagem à besta, e que recebera a ferida da espada e vivia. Então a antiga besta, que recebeu a ferida mortal, a serpente, o dragão, quando recebeu a ferida mortal de Jesus Cristo, aí eles vão fazer um protótipo com aquelas características. Eu acredito assim, no meu modo de ver, ele vai fazer com 7 cabeças, 10 chifres, né, os diademas e o nome blasfemo. Então ele vai fazer um protótipo dessa forma, de um robô, uma figura dessa maneira. E aí o sistema, né, interligado, toda uma programação, tecnologia mais avançada, 7, 8G, não sei. Vai todo um computador falar com você, responder, até de cair fogo do céu. Manda uma bomba atômica para ali, detona um chip lá da empresa tal, detona aquele sinal lá da vida de quem quer que seja. Então ele vai ter todo o domínio absoluto. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então é a tecnologia que vai falar como computador, bem avançado, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, livres, seja posto uma marca na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que
tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque o seu número é de um homem, do seu número é 666. Quando chegar esse tempo, nós não vamos mais estar aqui mesmo, nós já estamos lá em cima. E aqui esse número, eu vou pegar esse logotipo, essa marca com esse número, o sinal, o sinal, o número e seu nome. Então, o sinal é que quando for implantado na pele um chip, uma tatuagem ou alguma coisa, você vai ter que andar com ele, para um sistema de controle do mundo, tanto de saúde como de segurança, como de finanças. Você não pode mais nem comprar um palito de fósforo ali, que tudo é interligado. Então isso daí, esse robô, essa marca, essa besta vai ter o controle de tudo. Então ele vai dominar tudo, inclusive as almas das pessoas, vai prisionar. Então esse é o sinal. Tem sinal? Não tem, então não interliga. O sinal da internet é que vem como uma luva para o final dos tempos. Então que Deus nos abençoe no poder eterno Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus.